Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses, lendo e comentando aqui as ideias de mangás enviadas por vocês no processo que tem aqui na descrição. Se você quer ter a sua sinopse, que ela apareça aqui nesse quadro também, é só ver aqui na descrição como que faz para você enviar. A nossa lista é um pouco grande, né? Tem mais de 100 sinopses aí, o que significa que leva quase cerca de um ano. Eu sei que é muito tempo, mas eu não consigo fazer muito sobre isso. É cerca de um ano para eu ler a sinopse. Então, se enviando agora, provavelmente vai levar um ano para eu conseguir ler. É complicado, mas é o que eu posso fazer, já que é muita sinopse que eu recebo aqui. E infelizmente não tenho condições de gravar, por exemplo, um vídeo desse todo dia. Aí sim a gente conseguiria ler com muito mais velocidade, dinâmica, etc. Mas... enfim, como eu disse, não consigo ler todo dia. Mas, se você tem vontade de ter sua sinopse lida mais rápido, você pode se tornar membro aqui do canal aqui embaixo. Aliás, a gente bateu a marca de 20 membros. Muitíssimo obrigado aí a todo mundo que está ajudando, que está apoiando. A partir de R$3 você consegue se tornar membro, você ajuda o canal aqui demais, né? R$3 parece pouco, mas várias pessoas ajudando, contribuindo com R$3 aí, ajuda muito o canal a continuar de pé. Já que a gente, apesar da quantidade de inscritos, é um canal pequeno, o YouTube não entrega muitos vídeos, né? Então a gente acaba tendo pouca visualização e, consequentemente, a gente não consegue, só com o dinheiro do próprio YouTube, manter aqui essa produção. Então conto com a ajuda de vocês aí e muito obrigado, como sempre, para quem já se tornou membro. Por favor, continue apoiando, se for possível para você, porque vai ajudar demais o canal a continuar existindo e a gente aqui a continuar produzindo vídeos. A primeira sinopse de hoje é exatamente a sinopse de um membro do canal e as demais sinopses que vêm em seguida são sinopses da nossa lista padrão aqui de mais de 100 sinopses. 130 atualmente. O nome dessa história aqui é Florescer de uma Pintura. Com folhas amassadas por todo o chão de seu quarto, Phineas está frustrado com a aparente regressão de seus desenhos. Após entregar seu portfólio, recebeu como resposta da universidade a mesma crítica dita a ele por Laurie, uma garota da sua idade e única membro ativa do clube de artes. Percebendo que estava errado em não escutá-la e sair dias após entrar do clube, né? Decidiu falar com ela para o ajudar e descobre pela amiga Gwen que ela foi aceita mais cedo na universidade e que o clube foi fechado por falta de membros ativos. Procurando saber mais sobre ela, descobre como seu passado se resumiu naquela frase que o seguiu desde aquele dia. Aqui não tem especificação da frase, né? Eu acho que seria interessante na sinopse aqui a gente saber a frase, já que ela parece ser o ponto focal aqui da história. O autor deixa um comentário aqui de uma das coisas que ficaram de fora da sinopse. Eles têm a mesma idade e são de turmas diferentes. Ok. Essa aqui é uma sinopse que a gente já tinha analisado, né? E o autor ele refez ela, remodelou com base no que a gente já tinha falado antes e enviou novamente. Quando eu faço, né, isso aqui com as sinopses de membros, né, eu geralmente dou prioridade para novas sinopses ou para ou sinopses de pessoas que ainda não tiveram as sinopses lidas, né, a prioridade número 1 da área de membros. A prioridade 2 é para novas sinopses, mesmo de autores que já tenham, né, de membros que já tenham tido as sinopses lidas. E a prioridade 3 é exatamente para esse caso aqui, que são sinopses que já foram lidas e estão sendo retrabalhadas e tal, etc. Então você tem como ter um feedback da sua sinopse aqui sendo membro, né? Você se torna membro, manda a sua sinopse vai ser analisada aqui, você tem a oportunidade de refazer ela e colocar ela de novo, enviar ela de novo para mim e, como eu disse, nessa ordem de prioridade, ela vai ser reanalisada. Só que, claro, novos membros ou outras sinopses vão ter uma prioridade em cima da sua, porque obviamente ela já foi lida e analisada. Tem gente que está esperando aí muito tempo para ter a sua sinopse lida, então eu tento fazer isso para deixar da maneira mais justa possível, pelo menos da mais justa que eu consegui imaginar até o momento. Enfim, eu consigo já ver aqui alguns dos detalhes que eu tinha comentado, né, sobre a relação do personagem com a personagem, do porquê que ele vai buscar o passado dela. Aqui não tem esse foco na frase, eu queria muito ter o foco na frase, porque eu acho que a história vai girar em torno dessa frase, né, que vai ser a crítica que ela vai fazer, que a Laurie vai fazer para o Phineas e que vai meio que guiar essa história. Porque vamos lá, primeiramente o Phineas recebeu essa crítica da Laurie, pegando aqui em ordem cronológica. A história ela não ocorre necessariamente em ordem cronológica, a própria sinopse não ocorre em ordem cronológica, mas se a gente tentar organizar aqui
para poder entender cada etapa, né? Primeiro, o Phineas entra nesse clube, onde a Laurie talvez era a membra, mas a única membra ativa do clube de artes. Então ela era a única. Interessante isso aqui. Enfim, então a Laurie era a única membra do clube de artes. Ele chega para entrar no clube de artes para ser um outro membro, e aí ela, né, é um clube de artes, ela vai e faz uma crítica nos desenhos dele. Ele não recebe bem essa crítica e abandona o clube de artes. Em seguida, ele vai tentar se submeter para uma universidade, é isso? O portfólio, após a entrega do seu portfólio, recebeu uma resposta da universidade. Isso. Aí ele vai tentar ingressar à universidade, talvez relacionada à arte também ou algo do tipo, e ele recebe uma crítica talvez muito parecida com a que a Laurie fez, o que faz com que ele tente ir buscar ela de novo, porque agora ele reconhece, né, que ela estava certa e que ele foi ingênuo e imaturo, né, e não soube aceitar ali uma crítica no seu trabalho. Só que aí ele não acha mais ela, descobre tudo isso, descobre que ela foi aceita numa universidade, e aí basicamente eu acho que tem uma parte aqui que aí é um ponto interessante pra gente ver, ó. Fala que foi mais aceita na universidade. Eu acho que é interessante essa universidade que ela foi aceita não ser a mesma que o Phineas está tentando entrar, ser uma outra, mais distante, sabe? Alguma coisa que faça com que não seja tão simples ele chegar até ela, ele chegar até a Laurie. Porque se o foco vai ser ele começar a desvendar, digamos assim, a vida da Laurie, né? Vamos dizer assim, ele tem que querer desvendar a vida da Laurie, porque isso é parte do processo para ele conseguir chegar até ela. Então, se ela tivesse na faculdade, na universidade, que ele já enviou o portfólio, então é muito mais fácil para o Phineas simplesmente falar, ok, eu vou lá até a universidade conversar com ela, do que ele descobrir mais sobre a vida dela. Agora, se fala que ela foi aceita por uma universidade, ninguém sabe qual é a universidade, mas ela foi aceita antes e tal, provavelmente é uma universidade de artes, aí o Phineas pode começar a ter que pesquisar, porque ele não tem mais ninguém que deu aquela crítica. O povo da universidade obviamente não vai ajudar ele ali, só vai dar a crítica, mas não vai ajudar ele a melhorar, a progredir para aí sim poder ingressar, né? A única pessoa que ele conhece, que ele sabe que poderia ajudar ele é a Laurie, porém ele não faz ideia de para onde ela foi, e mesmo a amiga, né, a tal da Gwen, pode não saber qual que é o nome da universidade ou algo assim, enfim. Ela pode não ser necessariamente uma amiga da Laurie de verdade, mas só tipo uma colega, alguém que conhecia, alguém que era da turma dela, por exemplo, né? Não necessariamente todo mundo que é da turma da pessoa é amigo próximo. Por que eu tô falando isso? Para criar uma dificuldade em o Phineas achar a Laurie, para que ele possa aí sim começar a pesquisar sobre ela, começar a tentar entender, não com o objetivo de descobrir o passado dela, mas com o objetivo de descobrir onde é que ela tá, qual universidade que ela tá. Então, qual universidade que ela tinha interesse em ir? Aí você tem que ir tentando descobrir mais coisas sobre a vida da pessoa. E aí pode ser através de, por exemplo, perfil no Instagram ou algo assim. Só que daí tem aquele problema, né? Se a gente coloca essa história aqui nos dias atuais, é muito mais fácil a gente achar uma pessoa hoje do que na época. Então, do que, né, numas épocas mais atrás. Por exemplo, eu acabei de falar de perfil do Instagram. Então o Phineas poderia tentar achar um perfil dela no Instagram e mandar uma mensagem e conversar com ela através dessa forma, né? Pode talvez ter isso, mas talvez a Laurie não seja uma pessoa tão ligada assim em redes sociais. Então, ninguém da turma dela tinha o número dela. O povo da escola pode se recusar a passar o número de um aluno para outro aluno, por exemplo. E aí o Phineas tem que, novamente, ir tentando descobrir isso na raça. Ele pode tentar, de repente, até achar o perfil dela, mas talvez o perfil dela já esteja muito grande e ela não vê a mensagem dele, por exemplo. Porque ela recebe muitas mensagens, então a mensagem dele fica perdida, ela acaba não respondendo, ou ela sequer tem um perfil nas redes sociais e tal, e aí ele não consegue encontrar ela dessa forma. Mas daí o que eu estou dizendo criar dificuldades que façam com que seja natural o Phineas descobrir mais sobre o passado da Laurie, para que ele consiga chegar até ela, e aí talvez nesse processo pode até ser um negócio assim, do tipo, conforme ele vai entendendo o passado dela, conforme ele vai entendendo a trajetória que a Laurie trilhou, né,
até conseguir ingressar na faculdade, conseguir ser aceita na faculdade, na universidade, ele nem precisa mais daquela ajuda dela, porque ele já entendeu o que ela passou. Talvez ele entenda que ela não teve ninguém ali do lado dela, ensinando ela, e que ela também recebeu certas críticas e ela teve que se virar com isso. Ela se virou, aprendeu e tal, falhou, tentou de novo, e aí ele percebe que talvez ele estava querendo só se escorar, que primeiro ele teve um ego muito grande de não aceitar qualquer crítica a respeito do seu trabalho, e depois ele acabou criando uma dependência muito grande do tipo, eu preciso de alguém ali para meio que fazer isso por mim, para meio que me guiar, sendo que não necessariamente. Você pode correr atrás das coisas com suas próprias pernas, e nem todo mundo tem a oportunidade de ter alguém ali para ser guiado, né, ou algo assim. E aí, talvez ele percebendo isso, ele possa... E aí entra uma coisa que eu tinha falado na primeira versão da análise, que eu não sei se é algo que o autor quer colocar na história, mas que eu acho que seria uma virada interessante, sabe? Um fechamento de ciclo, que é ele talvez reabrir o clube de arte, e aí ele passar toda essa vivência, toda essa experiência que ele teve para novas pessoas, para novos artistas, para novos desenhistas. Acho que pode ser bem interessante colocar isso aí na história, porque daí entra um pouco daquele ciclo de tipo, ela tinha feito isso para poder ajudar outras pessoas porque ela não teve essa mesma ajuda. E aí, ao entender isso, ele percebe que ele pode concluir, ele pode continuar o trabalho que ela fez, meio como uma espécie de gratidão. E aí, não necessariamente ele precisa encontrar a Laurie de fato no final da história, ou coisa do tipo, para que se conclua esse ciclo, mas só ele entendendo. Então a história nunca foi sobre a Laurie, mas sim sobre ele. Então, percebendo a vida dela, a gente vai desenvolvendo o Phineas, que é o protagonista da história, que é o personagem principal, então é o personagem que precisa ser desenvolvido. Então é através da vivência da Laurie que o Phineas vai ser desenvolvido e vai completar o seu arco, aprendendo a ter mais humildade e aprendendo também a transmitir um pouco do conhecimento dele para as outras pessoas. Isso, e caso queira fazer uma rima ainda maior com essa questão de transmitir o conhecimento para outras pessoas, ele pode lá no começo da história, por exemplo, se recusar a fazer esse tipo de coisa e tal, não gostar muito desse tipo de compartilhar mesmo o conhecimento, de estar assim. Ele pode até ter essa dúvida sobre entrar no clube, e aí só resolver entrar quando ele percebe que ele não está evoluindo na arte ou algo do tipo. E aí quando ele resolve entrar, ele recebe a crítica, e aí tem um lance da arrogância. Então, um jeito muito legal de se trabalhar um personagem é você criar um defeito nele, um problema que aquele personagem tem. E quando eu digo um problema, eu estou falando realmente no sentido de defeito. Então, por exemplo, o Phineas tem uma certa arrogância com relação ao seu trabalho, de não aceitar a crítica. O Phineas não ter muito esse interesse de interagir com outras pessoas, de compartilhar conhecimento, de aprender junto, de crescer junto. E aí, talvez, ao mesmo tempo, criar essa dependência de achar que alguém tem que estar ali do lado dele para poder fazer isso, que ele não consegue sozinho. Então você cria defeitos no personagem, e esses defeitos, com o andar da trama, né, com os acontecimentos da própria história, eles vão... o personagem vai se transformando ao ponto de reconhecer, aprender e superar aqueles defeitos, e aí se tornar uma pessoa melhor, pelo menos desprovido daqueles primeiros defeitos, ou mais ou menos desprovido, né? É difícil você se livrar de um defeito que você carrega por muito tempo. Mas esse é geralmente o arco que faz ali a história fazer sentido. Quer dizer, por que eu estou acompanhando a história do Phineas aqui? Porque eu estou vendo como que uma pessoa que era arrogante aprendeu a se tornar mais humilde. Então, essa é a história, esse é o motivo de estar vendo essa história, e é o que pode inspirar, inclusive, outras pessoas na própria vida, de perceber seus próprios defeitos e talvez, principalmente quando o defeito é muito parecido com o do personagem ali, e a própria pessoa melhorar também. Em outras histórias mais genéricas, eu vou chamar assim, é mais ou menos a mesma coisa. Então você vê um personagem que é fraco ficando forte, é basicamente o personagem também superando aquela fraqueza, no caso a fraqueza física, e criando, né, se tornando forte fisicamente, né, de um jeito ali, como eu disse, numa história mais superficial. Mas mesmo nessas histórias assim que tem isso, você vê que pode ter uma relação ali de certos defeitos internos, né, psicológicos do personagem, emocionais, que vão ser trabalhados também ao longo da história a ponto de resolver aquilo e ele se tornar uma pessoa melhor e completar o que a gente chama de arco de personagem. E como eu havia dito, a nossa próxima sinopse é da lista padrão aqui. Vamos começar. O autor não tem uma ideia de título e ele pediu se a gente tiver alguma sugestão
daí. Então, enquanto eu estiver lendo e analisando aqui a sinopse, se tiver alguma sugestão de título, deixa aqui nos comentários que de repente o autor pode voltar aqui, ler e acabar gostando da sua sugestão. Vamos lá. Nesse mundo, as pessoas que podem controlar os elementos são magos. E os Saarush são espíritos maléficos da natureza. Vou ler assim, Saarush. Parece um nome meio árabe pra mim, por isso que eu tô lendo desse jeito. Fogo, planta, poderia ser natureza ao invés de planta. Mas terra, luz, água, vento, etc. Ok. Que nascem do corrompimento desses magos. Esses espíritos podem ser mais conscientes como pessoas ou menos conscientes como monstros, dependendo da sua força. A história acompanha Yazi, uma forte Saarush que do nada aparece em uma grande cidade sem saber quem é. Um homem promete a ela que a ajudará a achar uma identidade, ela aceita por conta da solidão que sente. O plano desse homem era usar ela para coletar os espíritos de Saarush menos conscientes e formar um exército para revolucionar o mundo que sempre renegou os Saarush. Mas no meio do caminho, Yazi começa a formar vínculos com outros Saarush e perceber que pode não ser sozinha, além de começar a se questionar se é certo utilizar os Saarush menos conscientes como arma. Achei interessante, porém, eu achei que a própria sinopse ela prega contra o objetivo da sinopse. Quando diz que os Saarush, eles são espíritos maléficos da natureza, nascidos do corrompimento desses magos, a própria sinopse está colocando como se os Saarush forem seres naturalmente maléficos, seres naturalmente maus, seres naturalmente monstruosos. E aí, quando a ideia da própria história é quebrar esse preconceito, digamos assim, fica estranho porque parece que o próprio autor tem o preconceito que a história busca quebrar. Sabe? Eu acho que aqui fica um pouco complicado. Talvez sim, os Saarush podem ser espíritos da natureza. Se eles são maléficos ou benéficos, aí vai do olhar de quem está vendo. Mas novamente, né, eu sempre comento aqui sobre uma questão de narrador. Né? Quando a gente está falando de romance, e quando eu digo romance não estou falando de história romântica, estou falando de livros, né? Qualquer livro, história geral, se chama romance. É que a gente tem esse costume de associar o romance ao romântico. Né? Enfim, mas vamos lá. Quando a gente está vendo um romance, a gente geralmente tem a figura do narrador, né? A gente tem as falas e a gente tem a narração, né? Então, como que é o nome da personagem aqui? Deixa eu achar de novo. Yazi. Yazi falou para seu pai. E aí, esse é o narrador. Quando a gente está contando aqui a nossa sinopse, a gente está meio que tomando, às vezes, de narrador também. Então é como se o narrador estivesse falando: deste mundo, as pessoas que podem controlar os elementos são magos, e os Saarush são espíritos maléficos da natureza. O próprio narrador está assumindo um lado nessa história. Ele está assumindo que os Saarush são espíritos maléficos da natureza. Então, isso está sendo estabelecido como uma verdade universal naquele universo. Fica estranho, uma verdade universal naquele universo. Uma verdade universal naquele mundo, naquele contexto, naquela história. Então, tentar quebrar essa verdade universal teria que ser apresentado como se ela fosse uma exceção e não uma regra que simplesmente está sendo mal vista pela sociedade. Porque quando a gente está assumindo o papel de um narrador, a gente tem duas formas de assumir o papel de um narrador. Uma que é como um narrador que ele é personagem dentro da história, e aí esse personagem pode ter os próprios vieses. Então, se aqui tivesse sendo narrado, por exemplo, pelo cara que adota a Yazi, aí faria sentido ele dizer isso. Tipo, no nosso mundo, aí mudaria para não nesse mundo. Nesse mundo já cria um certo afastamento da história, né? Nesse mundo, eu estou observando esse mundo de fora. Nesse mundo. Agora você fala, no nosso mundo, você já fala, pera, é alguém que está nesse mundo. Então você fala, no nosso mundo, ou no meu mundo, existem pessoas que podem controlar os elementos, e nós a chamamos de magos. Porém, alguns desses magos se corrompem, e a partir dessa corrupção, nascem ou surgem os Saarush, que são espíritos maléficos da natureza. E aí, beleza, porque não é que vamos dizer assim, o Deus desse mundo, né, o autor que é o criador, que está narrando, que está contando aquela história, é o Deus do mundo, foi ele que criou o mundo, né, ele é o criador. Então, não é que o criador, o Deus do mundo, está falando que esses seres são maléficos, é uma das pessoas do mundo que está dizendo que esses seres são maléficos. Então, nesse caso aqui, eu mudaria essa apresentação, e eu estou focando muito aqui, pode ser você falar, Dias, mas está focando numa frase da sinopse, de como ele apresentou e tal, não na história em si, mas
Isso pra mim tem cara exatamente do tipo de coisa que entraria, por exemplo, nas primeiras páginas da história. Então você abre ali o mangá e nas primeiras páginas tem uma narração, né? Uma narração com algumas imagens no fundo, algumas cenas, etc. Mas tem uma narração que poderia dizer isso. E se isso fosse dito na história, ficaria com esse contraste. O próprio leitor iria assumir isso enfim, como uma verdade. E aí a história parecia que ia ficar contraditória com a própria verdade que ela estabeleceu. Novamente, o problema não é necessariamente só a frase, é quem está dizendo essa frase. Se essa frase, novamente, for apresentada por um personagem da história, ali no começo da história, tiver um personagem, por exemplo, mandando uma carta para o outro, ou narrando e mostrando que aquele personagem está narrando, aí pode apresentar exatamente dessa forma, porque fica de boa, porque você está mostrando qual que é a visão daquele personagem. E a sociedade da história pode ter uma visão de que os Sarushi são seres maléficos, espíritos do mal, que vieram do corrompimento dos magos. E aí, quando aparece a menina, a Sarushi, etc., a gente vai ser confrontado com essa visão da sociedade, né? O leitor, ele vai ser confrontado com a visão da sociedade, e aí a gente vai amadurecendo junto com a personagem, entendendo o que são os Sarushis, que o fato de ela mesma ser uma Sarushi não implica ela necessariamente ser maléfica, como a sinopse está dizendo aqui, e aí beleza, e aí segue esse comboio aí. Eu acho que para essa sinopse também, se a gente for trabalhar com uma espécie de plot twist, porque aqui, vamos lá, eu não usaria isso aqui como uma sinopse de história, porque eu acho que ele tira vários pontos que seriam importantes para a gente acompanhar durante a própria história. Primeiro ponto, né, esse negócio que eu expliquei sobre a própria sinopse dizer que eles são maléficos. Então fica como uma verdade estabelecida. A própria sinopse diz que a menina é forte e que ela é uma Sarushi. Logo, a gente vai acompanhar um personagem maléfico e que já está dizendo que ele é forte, já está dizendo que ele é um dos mais poderosos, já que na própria sinopse também diz que os mais fortes são conscientes como pessoas e os menos conscientes são como monstros. E isso varia dependendo da sua força. Então os mais fortes são mais conscientes, os mais fracos são menos conscientes. Quer dizer, logo na história a gente está apresentando... Vamos dividir isso aqui em conceitos que estão sendo apresentados. Primeiro conceito, Sarushis são do mal. Segundo conceito, Sarushis conscientes são fortes. Terceiro conceito, a gente tem uma Sarushi que é consciente. Logo, ela é muito forte e ela também é má. E aí, quando a gente vai quebrar esses conceitos, né, eles estão sendo estabelecidos de uma maneira que a gente não tem surpresa quase que nenhuma, porque, obviamente, em uma história, geralmente a gente está acompanhando um personagem bom, né? Porque, por que eu falo obviamente? Você fala, tem Death Note, Jason, que a gente acompanha um vilão. Só que a gente tem uma jornada do personagem se tornar vilão. A gente não começa acompanhando o Kira como vilão, porque a gente precisa criar um certo nível de empatia, de interesse por aquele personagem. Por isso que histórias de vilão são muito complicadas de se fazer. Porque se você coloca um personagem horrível, detestável ali na história, você não tem motivação para continuar acompanhando a jornada daquele personagem. Então você tem que criar pontos de conexão com o leitor para que ele continue se importando com aquele personagem de alguma forma. E mesmo que esse personagem se torne um vilão detestável um pouco mais para frente, como é o próprio caso do Kira no Death Note, você precisa acrescentar outros personagens que sejam interessantes o suficiente para que a gente continue se importando talvez com eles e com a trama que está se desenrolando ali. Então, até determinado ponto ali da trama do Death Note, né, no início, você vai acompanhando o Kira e você vai indo com ele. Você vai indo com ele até que você começa a falar, não, já não estou concordando mais com o que esse cara está fazendo. Só que a partir desse momento você já tem uma galera investigando ele e você começa a concordar um pouco com o ponto de vista daquela galera. E aí você acompanha não só meio que torcendo de alguma forma para que sim o L descubra quem é o Raito, mas ao mesmo tempo vendo essa questão ali desse jogo, desse embate entre eles, que é mais interessante até do que quem vai vencer ou não, né? O embate ali de um tentar descobrir a identidade do outro é mais interessante do que o próprio objetivo de cada um ou da torcida sua. Mais um detalhe é que você precisou se importar com essa história para que esse embate te guiasse a partir dali. Se você começasse diretamente só no embate, talvez não iria funcionar tanto, porque você teve um certo nível de empatia com o Kira para não querer que ele simplesmente perca ali do nada. Ao mesmo tempo, você teve ali um certo ponto de desconexão com ele, quando ele começa a matar pessoas, não por a pessoa ser um criminoso, mas sim por a pessoa tá chegando perto dele ou algo assim.
a ponto de querer que esse cara se ferre também. Então você fica naquela questão de ver ali o que está acontecendo e sem saber exatamente o que você mesmo quer. Porque você comprou em algum momento aquele personagem como protagonista, só que ao mesmo tempo você também compra ele como vilão. Então você quer que ele perca ao mesmo tempo que você também não quer que ele perca e fica nessa dubiedade. E o autor sabe trabalhar muito bem com isso. Novamente, voltando aqui, eu não acho que esse é o caso dessa história. Pelo que a sinopse narrou, não é o objetivo a gente acompanhar uma vilã. O objetivo é a gente acompanhar uma heroína, uma personagem boa, e eu ia falar isso, eu acabei me estendendo no nosso Death Note, mas eu ia dizer isso. A gente se assume todo mundo como bom. Ninguém se assume como uma pessoa ruim. Logo, a gente se identifica com pessoas que são boas também, né? Ou mesmo quando a gente se identifica com pessoas ruins, num personagem ruim, por assim dizer, a gente se identifica com os detalhes que são bons deles, detalhes que são próximos a gente. Então, a gente não se identifica com, sei lá, vou pegar um Thanos aqui, por exemplo. Um Thanos porque ele extermina metade do universo. Pelo menos eu espero que você não se identifique com isso. Você se identifica com o fato de ele realmente gostar ali dos capangas dele, de ele realmente sentir a morte e a perda desses capangas, dele realmente amar a filha dele, apesar de todas as atrocidades que ele fez, ele realmente ama ela, ele realmente se comporta como um pai. Então você consegue entender esse lado humano do Thanos ali, apesar de, obviamente, não concordar com o fato de ele exterminar metade do universo, ou metade de um planeta, de uma maneira completamente genocida. Então você entende que ele é um vilão, mas você consegue comprar parte das motivações dele e entender que ele tem emoções humanas. Então esse é um dos fatores até pra gente conseguir acompanhar um personagem vilão de fato e tal. E aí, voltando, eu não acho que esse seja o objetivo dessa história. Logo, se a gente é apresentado como se ela devesse necessariamente ser ruim, e ela não é, a gente já sabe que ela não vai ser. Então a gente já sabe que aquele conceito está errado. Então a gente já sabe que transformar os Sarushis em arma está errado. Então perde um pouco do propósito de a gente acompanhar essa história. Porque se o propósito da história é a gente descobrir a Yase entendendo que os Sarushis não são todos maus e que usar eles como arma é algo errado, o leitor já sabe disso na primeira página. Na hora que ele leu e fala, os Sarushis são do mal, uma garota Sarusha apareceu na Terra, ela não é do mal, eu não vou acompanhar o vilão, não. A protagonista da história geralmente não vai ser uma vilã. Então toda a história, toda a jornada que a personagem vai ter para aprender, o leitor já sabe disso desde o começo. Então acompanhar essa jornada se torna um pouco menos interessante. Então o que eu diria aqui? Poderia apresentar que os Sarushis são vistos como maléficos pela sociedade, talvez trocando a narração para a narração de um personagem. Poderia tentar convencer de fato o leitor de que os Sarushis são sim do mal, e aí a gente não revelaria logo de cara que a Yase é uma Sarushi. Ela pode ser revelada como uma maga inicialmente, ou ser vista como uma maga, e aí sim, beleza, vamos caçar os Sarushis, etc. Vamos seguir nesse caminho, caça Sarushi. Até que em algum determinado momento é revelado que a Yase é uma Sarushi. Aí fala, pô, mas ela não é má. Então eu acompanhei esse tempo inteiro uma personagem que não é má. E que era uma Sarushi, que era aquilo que eu vejo como mal. E aí as coisas começam a voltar tanto para a personagem quanto para o leitor. O leitor e a personagem estão achando que os Sarushis são maus e por isso eles podem ser transformados em armas porque eles não têm muita consciência. E aí a partir do momento que revela que a personagem é Sarushi, mais para frente da história, quando a gente já tem comprado a motivação e a ideia de que os Sarushis são maus, aí tanto a personagem quanto o leitor vão estabelecer essa relação, tipo, pera, se ela é uma Sarushi e ela não é má, talvez os outros Sarushis não sejam maus. Então talvez usar eles como arma, né? Quem está sendo mal aqui nessa história são os humanos, os magos, etc. É o personagem que está usando isso. E aí a gente muda a jornada da personagem, não por uma jornada de descobrimento. A jornada de descobrimento foi até ali, né? Não que ela estivesse buscando essa jornada conscientemente. Mas aí, quando chega na jornada de descobrimento, aí ela tem uma nova jornada, que é a jornada de, por exemplo, de libertar os Sarushis que foram capturados e confrontar ali o pai dela, né? O homem que adotou ela e cuidou dela ali e mentiu para ela sobre o fato de ela ser uma Sarushi. Aqui eu vou fazer algo um pouco diferente. Eu vou ler mais uma sinopse de membro. Porque o que acontece? Esse membro, ele tem uma história que é tipo um universo e ele vai quebrando em várias histórias menores, exatamente para não ficar aquele negócio de ser algo contínuo que vai levar uma década, uma eternidade para fazer e que, né, de repente possa
parar ali no meio por conta de algum problema pessoal, etc. E o leitor ficar sem uma continuação. Então, ele explicou que a história é gigantesca, tem uma história gigantesca, mas ele vai quebrando em várias histórias menores, de modo que o leitor consiga ler essas histórias menores e tal, e não necessariamente precise ver uma continuação para completar a história ali e ficar um pouco mais tranquilo de criar, de produzir esse mangá. E aí o que aconteceu? Chegou na sinopse dele aqui. Eu já tinha lido a sinopse há bastante tempo que ele se tornou membro, enviou aqui, e aí a sinopse dele foi lida mais rápida, e ela só chegou agora, aqui no e-mail, a sinopse que ele tinha enviado. Como eu já li, como eu já analisei, como provavelmente ele já mudou muita coisa em relação ao que ele tinha enviado aqui, eu vou ler uma das sinopses que ele enviou aqui já na área de membros, que é uma das sinopses que fazem parte desse mesmo universo. Não sei se ficou claro, mas ele tinha enviado uma sinopse antes, normal, né? Sem ser membro. A sinopse, obviamente, pela quantidade de sinopses que eu recebi, ela demorou para ser lida, só ia ser lida hoje. Ele se tornou membro, enviou na área de membros, foi lida anteriormente e ele continua enviando, né? Praticamente todo mês ali que eu abro novas sinopses de membros, ele envia mais uma dessa parte, já que é uma, como eu disse, era uma história maior que foi quebrada em várias histórias pequenas, cada vez ele envia uma dessas partes dessas histórias, e essa é uma delas. Eu tô achando que ficou mais confuso agora que eu tentei explicar do que a primeira vez que eu tinha explicado. De qualquer modo, essa aqui é mais uma sinopse de membro que eu tô lendo aqui, mas seria uma sinopse do mesma pessoa se eu estivesse lendo ali em ordem cronológica a sinopse que eu recebi normalmente. Vamos lá. Ritos da Flor Negra. Por quanto tempo nossas essências sobrevivem? Gerações e gerações da tribo do sul, na era do Império Negro, cultuavam o deus do sangue. Seus rituais eram bárbaros, mas parecia-lhes conceder inteligência, força e vitalidade sobre-humanas. Um vislumbre do poder de um deus. Ponto. Contudo, o tempo é implacável e milênios depois, Deus e tribo foram enterrados debaixo de espessas camadas de gelo e neve. Obra do acaso ou não, uma pesquisadora chamada Beatriz encontra pistas dessa civilização, e quanto mais a fundo vai em suas descobertas, mais coisas estranhas e perturbadoras a cercam. Parece não ter mais volta, os ritos começaram. Entendi, é uma história meio que numa pegada terror, cara, da hora. Tem um conto, acho que é um dos contos mais longos do Lovecraft, que é o Nas Montanhas da Loucura. E ele é dividido em duas partes, né? Mas exatamente essa questão de um pesquisador, e tem a ver com gelo também, desenterrando uma civilização muito antiga e tal, e tem todo esse negócio, né? Lovecraft tem toda essa questão perturbadora e tal. O que eu faria aqui? Eu acho que eu não revelaria esses detalhes do início aqui, toda essa questão de gerações e gerações, tribo do sul, o Império Negro cultuavam o deus do sangue, seus rituais eram bárbaros, blá blá. Eu acho que eu deixaria isso aqui fora da sinopse e colocaria e falaria um pouco mais sobre a Beatriz, né? Para preencher a sinopse a gente entender um pouco mais quem é a personagem e colocaria essa questão aqui do final, né? De ela indo descobrir a civilização, aí poderia colocar que na hora que ela vai descobrir a civilização, que é uma civilização que cultuava um deus, como eu posso dizer, profano, talvez. Eu adoro essa palavra, é uma palavra muito, muito boa. Ela dá esse ar já meio assim, você fala algo profano, já dá um ar meio bizarro. E ela vai descobrindo isso, e à medida que ela vai adentrando nisso, parece que não há mais possibilidade de voltar atrás, etc e tal. Enfim, eu acho que poderia ser algo assim, porque eu acredito que ela descobrir os rituais, descobrir essas coisas, é muito interessante, do ponto de vista realmente do suspense da história. De ela começar ali desencavando uma civilização, etc. Começa com as coisas mais simples, um jarrinho, um copo, um talher que eles usavam naquela época, uma coisinha assim. E aí começar, né? A gente, quando está fazendo uma história de terror, a gente tem uma questão de escalada do terror, né? Então você começa com coisas mais leves, até que no final tá aquele negócio desgraçado. Então você pega uma história de, sei lá, possessão demoníaca, de espírito, fantasma, essas coisas assim, né? Então geralmente começa com o quê? É uma porta que devia estar fechada que tá aberta. É um objeto que devia estar aqui que cai sozinho. Ele começa assim. E aí quando chega no final do filme, você tem literalmente pessoas sendo jogadas, arremessadas numa parede, outra, toda ensanguentada, etc. Então você tem a escalada de tensão, uma escalada de acontecimentos, né?
do mais simplesinho, daquele que só quebra um pouco com o nível de realidade, mas que muitas vezes ainda pode ser considerado real, né? Você fala, foi falta de atenção minha, vai ver, eu coloquei isso aqui o tempo inteiro e só não lembrei, etc. E até o ponto de não ter mais como negar o que está acontecendo. E particularmente eu acho que nas Montanhas da Loucura do Lovecraft, eu não sei se a história foi inspirada de alguma forma, se o autor leu ela de alguma forma, mas se não leu, eu recomendo fortemente, porque eu acho que vai casar muito bem com a ideia aqui, muito bem. No conto, exatamente, pesquisadores vão atrás, eles descobrem criaturas, e aí depois que eles descobrem essas criaturas, a princípio só imagina-se que são criaturas normais, sei lá, uma raça antiga que viveu na Terra há muitos anos atrás, e aí começa a descobrir que essas criaturas eram providas de inteligência, tinham civilização, etc. E aí vai chegando mais, vai entendendo mais, vai descobrindo também que eles cultuavam um deus macabro, etc. E aí no final do conto, basicamente, eu tô dando spoiler aqui, mas eu não sei se conta de verdade como spoiler. Enfim, se você estiver interessado em ler, você pula 1 minuto do vídeo aqui pra frente, para não pegar o spoiler. Mas no final do conto, o pesquisador, acho que tentar fugir daquele lugar, ter meio que um vislumbre ali do Deus, não completamente, mas um vislumbre do Deus, e isso já é suficiente para deixar ele aterrorizado e perder completamente a sanidade dele, porque Lovecraft tem todo esse lance de sanidade, né? E, tipo, as pessoas, elas não conseguem, a mente das pessoas não conseguem aceitar o fato de certas coisas existirem, e aí elas acabam perdendo a sanidade, e particularmente é bem interessante esse conceito. Então eu acho que daria para trazer isso para cá de uma maneira muito, muito legal, de uma maneira que ia funcionar muito, muito bem. Então é isso, cara, eu recomendo ler porque eu acho que casaria muito legal, e eu deixaria mais mistérios. Eu deixaria toda essa questão dos rituais e de que é uma tribo sangrenta e que faz essas coisas macabras para serem descobertas pela pesquisadora e pelo leitor ao mesmo tempo. Eu acho muito legal colocar o personagem e o leitor na mesma página, no sentido de que eles estão descobrindo a história e os mistérios ao mesmo tempo. Porque quando o leitor já sabe e a personagem não, fica um certo tempo ali do leitor só acompanhando ali. Tipo, ele não está participando ativamente da história. Ele está só acompanhando, esperando a personagem chegar até onde ele já chegou. Então imagina que é tipo como se duas pessoas estivessem andando. Não é que elas estão apostando corrida, mas elas estão andando em direção a um lugar. E uma pessoa vai muito mais rápido, e aí ela tem que parar lá na frente e esperar a outra pessoa chegar, sabe? É uma situação meio chata. Pensa em jogo, o jogo acontece isso direto, né? Tem um personagem que fala, me siga, e o personagem começa a andar. Só que geralmente na maioria dos jogos o seu personagem, né, o personagem que você está controlando, ele corre, ele não anda. E aí você corre lá na frente e tem que esperar o NPC andando devagarzinho chegar até você. Aí você vai andando de novo, corre, chega lá na frente, aí tem que esperar o NPC. É uma situação chata em jogo, e é uma situação que acontece mentalmente, digamos assim, né? Em várias histórias que trabalham com esse suspense e às vezes não conseguem trabalhar o mistério bem, ou revelam cedo demais o que era o mistério, de modo que o leitor já sabe tudo o que vai acontecer e basicamente ele está só assistindo acontecer tudo aquilo que ele já sabe que vai acontecer. Então eu acho legal deixar uns certos níveis de surpresa aqui para tanto o leitor quanto a personagem irem descobrindo as coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é mais ideal deixar a personagem um passo à frente do leitor do que o leitor alguns passos à frente da personagem. Então, eu sempre falo, né, que em histórias de mistério existe uma espécie de corrida entre o autor e o leitor, no sentido de que o autor vai apresentar as pistas e os conceitos e o leitor o tempo inteiro vai estar tentando descobrir o que é, descobrir o que é, descobrir o que é. E quando o leitor descobre muito antes do personagem descobrir, começa a ficar meio chato, porque é essa situação do leitor estar lá na frente esperando o personagem vir andando e chegar até onde ele está. O mais legal é que o personagem esteja um passo à frente do leitor, mas quando eu digo um passo, é um passo mesmo. Porque se o personagem estiver muito à frente do leitor também, o leitor está tentando entender aquilo que o personagem entendeu. E aí não parece que o personagem compreendeu alguma coisa. Parece que alguma informação foi jogada ali, de qualquer jeito o personagem tirou aquela informação da bunda. Então não fica parecendo que o personagem chegou a uma decisão lógica. Então sempre que o personagem chegar a uma decisão, é interessante que ele comente de alguma forma como que ele chegou àquela decisão, para que o leitor que não chegou naquela conclusão, naquela conclusão, fale, tá, ok, entendi. E aí eles sigam juntos. Então, eu diria que o personagem ele tem sempre que estar um passinho à frente, é o ideal.
Mas caso o personagem dê ali uns 3, 4 passos à frente e aí ele tem que esperar o leitor, ao invés de ele ter que esperar o leitor chegar, ele traga o leitor. Ele pega o leitor pela mão e puxa ali pra junto dele, que é falando tipo, ó, assim que eu cheguei nessa conclusão. Aí o leitor fala, ah, beleza, entendi. Aí eles estão andando junto de novo. Se o personagem começar a se afastar, novamente, traz o leitor o tempo inteiro para que eles sempre estejam juntos ali nas descobertas da história. E antes de ir para nossa última sinopse, se você chegou até aqui é porque você provavelmente gosta muito de criar histórias e tem muita vontade de criar o seu mangá, então quero te fazer um convite para ir aqui no primeiro link que tem na descrição, conhecer o Jornada do Mangaka BR, que é o meu curso completo de como fazer um mangá do zero até o final. Eu sei que a palavra curso ela tem sido jogada no lixo muito ultimamente, porque tem muita gente vendendo umas tranqueiras como curso, mas se você chegou a esse ponto do vídeo, se você assiste o canal aqui há algum tempo, sabe que eu tô há literalmente anos, mais de 15 anos, fazendo mangá. Então, quando eu falo que eu criei um curso para ensinar a fazer mangá, não é um negocinho que você vai chegar lá e não vai ter nada, é algo que realmente eu sempre falo que é o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a fazer mangá. A gente comentou aqui na primeira sinopse desse vídeo, né, sobre uma pessoa que ela não teve aquela ajuda para conseguir chegar em determinado lugar, porque ela não teve essa oportunidade, e aí ela decidiu mostrar para as outras pessoas como que poderia fazer, né? Ela decidiu ser esse guia para outras pessoas, para que as outras pessoas não precisem passar por todos os perrengues que ela passou. E isso eu falei sobre isso, eu comentei sobre isso naquela sinopse, porque é exatamente o que eu fiz aqui ao longo dos últimos anos, né? Eu comecei a fazer quadrinho, comecei a fazer mangá, e eu comecei a fazer mangá sem saber o que era mangá. E durante muito tempo eu quis fazer cursos ou coisa do tipo, mas não tinha simplesmente condição financeira de comprar um curso, porque não existiam cursos online na época que eram mais acessíveis, né? Como é o caso do Jornada do Mangaka BR. Então você tinha que ir até uma escola. Não existiam muitas escolas na minha cidade porque eu não moro num grande centro urbano, né? Eu moro no interior de São Paulo. As escolas que tinham já eram caras demais na época. Hoje eu não consigo nem imaginar quanto que deve ser o preço de uma escola de mangá, uma escola de quadrinho assim, né? Mais tchan, que geralmente você só encontra nos grandes centros, né? nas capitais. Eu lembro que na época a mensalidade custava cerca de R$400 e na época o salário mínimo devia ser R$600 ou R$800, então era metade de um salário mínimo. Seria equivalente a custar R$600 por mês hoje. Não sei se segue nesse valor, mas de qualquer modo, até hoje, se continuasse custando R$400 por mês, ainda assim é uma mensalidade muito alta e que era impeditiva para mim. Então eu tive que aprender na raça a como fazer mangá. E obviamente, para você aprender qualquer coisa na raça, sem ter um professor, sem ter um guia, sem ter alguém ali te ajudando, você vai cometer uma tonelada de erro. E provavelmente se você tá fazendo mangá aí, tá tentando isso sozinho, você vai cometer erros, você já cometeu talvez alguns erros. Até parte aqui do meu objetivo com o canal é ajudar você a cometer menos erros, a trilhar esse caminho aqui. E eu faço esse canal há, sei lá, uns 8 anos aí, com vídeos aqui gratuitos, mas eu resolvi compilar tudo dentro de um material ali, que é como eu disse, é o curso que eu queria ter feito naquela época que eu não tinha condição. Hoje você tem condição de fazer, porque a gente tem internet, é mais acessível e eu consigo fazer esse curso e você pagar uma única vez e ter acesso ao curso pelo resto da vida, inclusive de aulas que ainda vão vir. Então, né, eu vou continuar gravando aulas para deixar o curso cada vez mais completo e você vai ter acesso a essas aulas pagando uma única vez. Então você não vai ter que pagar ali aqueles R$400 todo mês para continuar aprendendo e desenvolvendo o seu mangá. Você vai pagar o valor uma única vez, claro, você pode dividir esse valor em 12 vezes, mas ainda vai ser aquele valor só, com os juros do cartão de crédito, porque enfim, o cartão de crédito cobra juros, não tem o que fazer, mas é um valor que você paga uma única vez e tem acesso para sempre ao curso, e você ainda tem a vantagem de poder testar esse curso e receber o seu dinheiro de volta caso você não goste. Então, como eu falei, né, a palavra curso ela ficou meio que taxada ultimamente por muita gente vender porcaria aí, mas se você ainda fala assim, não, mas tem chance de eu entrar no curso e o Jason tá prometendo mais do que ele entrega lá, você tem 15 dias, tem meio mês, você entra lá no curso, você tem 2 semanas inteiras e mais um dia, né, 2 semanas dá 14 dias, você tem 15 dias para assistir às aulas, e se você falar, não é pra mim, não é o que eu esperava, não tem o que eu quero aqui, não tem aquilo que vai me ajudar, você pode pedir o seu dinheiro de volta, você vai receber ele integralmente, 100% de volta, mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso, porque eu tenho certeza que eu entrego realmente o material mais completo
para a criação de um mangá que tem na internet hoje. Eu digo isso porque eu não vi outros cursos de mangá por aí, e eu fiz ele exatamente porque não tem outros cursos de mangá por aí, e eu sinto que é algo que eu precisava trazer e que eu não consigo trazer aqui no YouTube. Então, se você acompanha o canal aqui há mais tempo, você sabe que o que eu estou falando é verdade, porque você sabe que toda semana eu estou trazendo vídeos aqui falando sobre criação de mangá, ensinando a desenhar, ensinando a criar um mangá, mas lá eu consigo ser muito mais técnico e muito mais a fundo nisso, e te mostrar literalmente o passo a passo, de modo que você vai chegar lá na primeira aula, no primeiro módulo, com zero, só com talvez algumas ideias parando na sua cabeça, e você vai aprender desde esse momento, e acompanhando aula a aula até chegar no final do curso e você ter o seu mangá assim na sua mão, desse jeitinho aqui, igual os mangás que você lê aí, que você compra da Panini, o seu Naruto, o seu One Piece, o seu Jujutsu Kaisen, enfim. Esse é o propósito. Eu tenho certeza que você vai amar o curso ali, se tornando aluno dele. O link está aqui na descrição. Primeiro link da descrição aí. Você vai amar o curso e eu vou amar te ter como aluno lá. Então, bora aqui para a última sinopse. Existia um reino chamado Tronxva. Nome difícil. Mas esse reino foi destruído por um vilão. Fica complicado falar isso na sinopse, mas ok, vamos lá. Esse reino foi descobrido por um vilão que é a cópia do protagonista. O vilão se chama Suzuki Takahashi. O protagonista se chama Jack Yamazaki. Ou Sanemi Yamazaki. Acho que o personagem está pensando. O rei do reino se chamava Nokiva, no qual é o nome de uma cidade atual do planeta em que eles moram, Saturno B133. Já falei que boa parte das sinopses que eu recebo aqui não sabem usar o termo no qual. É conjunção isso aqui? Enfim, no qual, na qual, enfim. Esse protagonista conhece outras 3 pessoas, no qual, novamente, eles se tornam amigos. Isso aqui entra bem no caso que eu acabei de falar. Eu tava fazendo a propaganda ali, né, do Jornada do Mangaka BR, e eu comento sobre qual que é o primeiro estágio que um autor tem. É ter ideias. E a partir dessas ideias você precisa transformá-las numa história, e aí a partir de transformar isso numa história você precisa desenvolver um roteiro, desenvolver os personagens, etc. E aí sim, de fato, poder começar o seu mangá. Esse autor aqui eu sinto que ele está nessa fase de ideias. A gente tem aqui o nome de alguns personagens e a gente tem aqui um conceito da história. A gente não tem de fato qual que é o objetivo do personagem, por exemplo. Você fala, o objetivo do personagem é derrotar o vilão. Tá, esse é o objetivo de literalmente qualquer personagem, qualquer história, é derrotar o vilão, seja esse vilão o que for. O que eu estou dizendo aqui o que esse personagem quer? Quem é ele? Por que ele faz o que faz? Por que ele entrou nessa jornada? Por que o vilão é uma cópia do protagonista? Quem fez isso? Com qual objetivo? Qual é o objetivo do vilão? Por que ele destruiu esse reino? Sabe? Então são aquelas várias perguntas que é o estágio inicial para a gente começar a transformar ideias em história. E é o que eu falo exatamente lá no início do curso do Jornada do Mangaka BR. Como que a gente transforma ideias em história? Como que a gente organiza essas ideias e começa a transformar essas ideias numa história? Porque aqui a gente tem uma certa conjunção de personagens. A gente tem só uma ficha técnica de tal personagem é o protagonista e o nome dele é esse. Tal personagem é o vilão, ele é assim e o nome dele é esse. Tal personagem é o rei, é assim e o nome dele é esse. Mas até aí a gente tem uma ficha corrida de personagem, a gente não tem uma história ainda, nesse caso aqui. Talvez o autor tenha uma história aqui, talvez, mas ela não foi apresentada a esse princípio. Então o que eu digo aqui pega o que você tem desses personagens, o que você tem criado desse universo até agora, e começa a perguntar os porquês de cada coisa. Depois que você responder os porquês, começa a perguntar os comos de cada coisa. Então vamos lá. O vilão destruiu o reino. Por que ele destruiu esse reino? Aí beleza, ele responde porque ele destruiu esse reino porque ele foi mandado pela pessoa que criou ele. Por que a pessoa que criou ele e mandou ele destruir o reino? Foi por causa disso. E aí, depois que você tiver todas essas respostas, você já tem muito bem uma conjuntura ali da história, das razões dos personagens fazerem aquelas coisas. Aí você pode começar a pensar nos comos que eles fizeram. Então, como que esse vilão destruiu o reino? Aí você vai realmente escrever o como foi feito isso. Como que o criador desse vilão clonou o protagonista? Aí você vai distinguir. E aí você vai criando a mitologia da sua história, no sentido de que
o vilão destruiu o reino a partir de um poder que ele herdou de não sei onde, que ele tirou, porque o cara que criou ele tirou esse poder do protagonista, ele clonou o protagonista porque o protagonista tinha esse poder, e aí ele usou certo tipo de tecnologia ali, não tem magia, tem tecnologia na história. Então você vai criando o contexto ali pelo qual a história acontece. Se o cara é uma cópia, ele é uma cópia no sentido de, novamente, uma cópia astral, é um negócio meio mágico, ou não, um negócio mais ficção científica, então ele literalmente é um clone. Aí você vai para as perguntas. Como que esse cara teve acesso ao protagonista? Né? Por que ele clonou o protagonista? E aí, quando você responde o porquê, o motivo, você responde o como que ele teve acesso ao protagonista para isso. E por aí vai. Então, sempre respondendo para cada personagem que você criar, faça a pergunta por que e como para tudo. Tudo que você pensar na sua história, toda a ideia que você tiver, pergunte por que e como, por que e como, por que e como. E assim você vai ter uma história muito mais construída, muito mais definida ali. Então, pensei numa cena que o personagem vai salvar, sei lá, um outro personagem está caindo de um barranco. Por que ele vai salvar esse outro personagem? Porque o personagem, sei lá, é amigo dele, etc. Tá. Por que eles são amigos? E aí, narrar por que eles são amigos. Como que eles ficaram amigos, sabe? E aí você tem a narração de como que isso aconteceu. O porquê pode ser porque eles têm coisas em comum. O como eles se conheceram já é a narração de fato do que aconteceu. Então por isso que eu falo, os porquês delimitam os objetivos que vão ser traçados na história, e enquanto os como são a narração em si, são aquilo que vai acontecer de fato na história. E fazendo isso, você dá um passo muito grande entre as ideias e ter a construção de uma história de fato. E a partir do momento que você tem uma construção de uma história de fato, aí você vai pensar em falas e você vai começar a pensar em como colocar isso de fato no papel ali, em ângulo de cena, em posição de quadro, em posição de balão, e aí são vários detalhes técnicos. E só para deixar claro, toda essa jornada tem explicada detalhadamente no Jornada do Mangaka BR, link aqui na descrição de novo. E esse foi o vídeo, muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que chegou até aqui. E, novamente, se você quer enviar a sua sinopse, tem aqui na descrição o processo para você poder enviar. Deixa nos comentários, eu cheguei até aqui, caso você chegou aqui no final. Se você tem vontade de enviar a sua sinopse, eu já falei. Lembrei que eu ia falar. As sinopses que a gente leu hoje foram do mês de maio de 2022, então estamos exatamente há um ano ali, pau a pau, com a data que eu estou lendo e a data que eu recebi as sinopses. E eu vejo você em um próximo vídeo. Falou!